Ok, irmãos, então vamos hoje dar seguimento à nossa jornada no Evangelho de Mateus. Já estamos chegando ao capítulo 18. Vamos hoje para a nossa 38ª lição. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 17 de Mateus. Só um minutinho que o meu dispositivo aqui está demorando um pouquinho para abrir. Vou trazer um martelo agora quando eu vier para cá, porque aí vai mais rápido. Ok, agora vai. Muito bem, nós vamos iniciar a nossa leitura ainda no capítulo 17, mas antes de nós fazermos a leitura, gostaria de propor uma breve introdução para nós entrarmos no nosso texto, pensando sobre como nós muitas vezes nos preocupamos em cuidar das coisas que são aparentemente mais importantes e deixamos de cuidar de outras que aparentemente são menos importantes, mas quando nós paramos para pensar com cuidado sobre aquilo, nós percebemos que muitas vezes as coisas pequenas são mais importantes do que as grandes. E no reino de Deus, nós, normalmente, como cristãos, na caminhada de uma vida com Deus, nós não tropeçamos nas coisas grandes, nós tropeçamos nas pequenas coisas. Só que para Cristo, para o Senhor, para Deus, na perspectiva do reino de Deus, as coisas pequenas são tão importantes quanto as grandes. E nós precisamos estar atentos, ter muito cuidado com essas coisas. Hoje nós vamos ver como nós, muitas vezes, deixamos, por desatenção, ou até por uma questão de ignorância, muitas vezes, de cuidar de aspectos da nossa fé, da nossa vida com Deus, que são essenciais para que nós possamos permanecer no caminho e chegarmos ao final da jornada. Afinal, o nosso grande propósito deve ser chegar ao final da jornada. Amém, irmãos? Porque de nada adianta nós andarmos um bom trecho do caminho, ou o caminho quase todo, e no final nós descuidarmos e não chegarmos ao fim da jornada. Porque se não chegarmos, não receberemos o prêmio. E nós estamos em busca de um prêmio, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, como Paulo também vai nos ensinar em Filipenses capítulo 3.
Então, hoje nós vamos pensar um pouco sobre esses detalhes que às vezes fogem, escapam da nossa percepção, mas que Cristo está o tempo todo chamando a nossa atenção para eles e mostrando como eles são importantes para a nossa boa caminhada e, sobretudo, para que nós possamos chegar ao final e ter êxito no objetivo de receber o prêmio das mãos de Deus, né? Bem, no último domingo nós vimos como Mateus descreve a experiência maravilhosa de 3 dos discípulos de Jesus no evento da transfiguração. Lá no alto do monte, o seu mestre foi transfigurado diante dos seus olhos, e eles ficaram assustados de ver como Jesus se transformou diante dos olhos deles, e a voz de Deus, o Pai, ressoou do alto como um trovão, confirmando mais uma vez o seu Filho amado, como aquele em quem está todo o seu prazer. E essa mesma voz se dirigiu também aos discípulos, dizendo a eles que eles deviam ouvir o que Jesus dizia. Isso quer dizer que eles deveriam obedecer o que Jesus dizia. E, embora essa experiência tenha sido muito especial, que afinal o que eles viram ali foi uma pré-estreia do reino consumado de Jesus, não é? No momento seguinte, eles se veem diante de 3 eventos que faz com que eles percebam o quanto eles ainda estão vivendo no ainda não, e não no já, completamente. Ou seja, já e ainda não é uma forma que a gente usa para falar sobre o que já está consumado em Cristo Jesus e que nós já estamos vivendo, e o que ainda não está consumado. O que ainda não está consumado é o reino, o reino de Cristo, o reino consumado que Ele trará com a sua segunda vinda. Então, nós vivemos no já, ou seja, já conquistamos a glória celestial, mas ainda não entramos na glória celestial. Então, nós estamos vivendo entre esses 2 momentos, né? E, primeiro, ainda com a imagem da transfiguração nas suas retinas, eles perguntaram agora a Jesus sobre a vinda de Elias, que foi anunciada pelo profeta Malaquias, porque eles tinham acabado de ter uma experiência com Jesus, Moisés e Elias no monte. E então Jesus diz a eles que Elias já veio, mas eles não reconheceram. E Jesus está falando de João Batista, que conforme Lucas vai dizer no capítulo 1, verso 17, João veio no espírito e poder de Elias. Então isso mostra o que? A cegueira espiritual e a falta de perspectiva bíblica correta dos discípulos, né? No evento seguinte, quando eles descem do monte, todos se veem numa situação muito embaraçosa, porque um pai desesperado pede que os discípulos repreendam o espírito maligno que atormenta o seu filho e curem a criança, e eles não são capazes de fazê-lo. Então Jesus, quando é abordado por esse pai, ele repreende o demônio, restaura a saúde da criança, mas ao mesmo tempo ele descreve muito claramente a sua insatisfação com a falta de fé e de autoridade dos discípulos, autoridade essa que Jesus já havia concedido a eles, o que mostra ainda a incredulidade nos seus corações. E por fim, logo depois de ter presenciado essa maravilha lá no monte, de ter vivido tudo isso com os seus discípulos, Jesus agora começa a falar a respeito da sua morte e ressurreição, de novo. Então isso era algo que parecia totalmente improvável, ou até incoerente, depois do que eles viram no monte, né? Como aquele ser que se transfigurou diante deles, sobre o qual Elias e Moisés davam testemunho, e o próprio Deus deu testemunho que ele era o seu filho, como ele então poderia se entregar à morte? E então, o que a gente percebe é que, embora os discípulos estivessem caminhando ali com Jesus, estivessem vivendo tão perto dele, eles estavam ainda longe de entender, quem é Jesus e qual era a missão de Jesus neste mundo. E o texto diz que eles ficaram muito tristes, versículo 23 do capítulo 17. Então está claro, irmãos, que é a hora de Jesus voltar ao ensino. Há muitas lições ainda a serem aprendidas. O coração dos discípulos ainda está dividido, não é? Perdão. E eles têm 2 opções. Primeira,
seria crer piamente em tudo que Jesus dizia, aceitar o reino que naquele momento era possível, porque isso era parte do plano de Deus, né? E isso também envolvia aceitar o Messias sofredor, cujo trono naquele primeiro momento seria uma cruz. Mas os discípulos não podiam aceitar isso, porque isso era um escândalo para eles. Como eles podiam seguir ao mestre que ia entregar a sua vida à morte? Que mestre é esse? Ele não se parece com o Messias idealizado pela cultura judaica, pelo ensino dos mestres, dos fariseus, dos escribas. Então o coração deles estava dividido, não é? Porque isso os escandalizava. A segunda opção seria se render à mesma incredulidade das autoridades religiosas de Jerusalém, acerca da pessoa do seu mestre, porque ele não parecia ser aquele Messias que essas autoridades esperavam mesmo. Por isso, Jesus vai iniciar o seu quarto discurso dentro do Evangelho de Mateus. O discurso, propriamente dito, começa no capítulo 18, mas há uma provocação que vem ainda no verso 24 do capítulo 17, e esse é o nosso texto para hoje. Então vamos ler aí, versos 24 a 27 do capítulo 17, diz assim: Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, se dirigiram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: Dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo, os filhos estão isentos. Mas agora, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Ok, vamos orar, irmãos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Te bendizemos pelo privilégio de estarmos agora aqui diante de ti, Senhor, prontos para ouvir a tua voz, a falar conosco. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações, os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos receber e guardar a tua palavra, Senhor, de tal maneira que ela possa produzir em nós os frutos para os quais o Senhor a determinou. Amém. Nesta manhã. Que nós tenhamos bons ouvidos, que nós tenhamos um coração preparado, uma terra boa, ó Deus, para gerar esses frutos. Que o Senhor nos traga, Senhor, a tua graça, que o Senhor nos cure, nos restaure nesta manhã, mediante o poder da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Só o Evangelho de Mateus registra esse incidente aqui, que fala a respeito do imposto. E esse texto está aqui por uma razão, né? O que é que Jesus vai ensinar nesse momento aos discípulos e que deveria ser seguido por eles como um exemplo? E nós vamos ver que, de fato, este ensino é muito importante, porque ele vai mostrar, sobretudo, a grande discrepância, ou seja, a diferença enorme que existe entre a atitude servil no coração de Jesus e o espírito mundano e competitivo que ainda ocupava o coração dos discípulos. Essa oferta, ou esse imposto do templo, havia sido instituído pelo próprio Deus lá no deserto, no capítulo 30 de Êxodo, depois você pode conferir no verso 13, e também no capítulo 38, versículo 26. O objetivo era a manutenção do trabalho na casa de Deus, no tabernáculo, no templo depois, e isso era algo, então, em princípio legítimo. O problema é que as autoridades religiosas transformaram essa questão em algo de grande diferença do propósito que Deus havia estabelecido,
e isso se tornou um negócio muito lucrativo para eles. Ainda bem que isso não acontece mais hoje em dia, né, irmãos? Que bom, né? Então, sempre que um peregrino subia a Jerusalém para adorar, ele devia pagar esse imposto de 2 dracmas. No entanto, o imposto só poderia ser pago com a moeda do templo. Olha só, que conveniente, né? E aí, por isso, nós temos a figura dos cambistas, que trocavam a moeda corrente na terra do peregrino, a moeda que ele levava consigo, pela moeda do templo. E sempre tinha um ágio. Você pensa que o ágio é uma coisa atual, que é uma coisa moderna? Não, isso sempre aconteceu. Né? Sempre onde havia pagamento de imposto, sempre onde havia intermediário envolvido nessa questão, sempre houve ágio, sempre houve alguém querendo obter vantagem, obter lucro. E essa é a razão de Jesus virar a mesa dos cambistas lá na frente, no capítulo 21, porque eles haviam transformado a casa de oração num lugar de negócio, num lugar de ladrões e salteadores. Né? Mas havia também a figura dos cobradores de impostos, e são eles que vão agora questionar Pedro em relação à atitude de Jesus no tocante ao imposto. E aí são os versos 24 a 25, né? Quando eles chegam a Cafarnaum, os que cobravam o imposto de 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Ou seja, quando eles chegaram a Cafarnaum, os discípulos se encaminharam com Jesus para a casa que ele costumava frequentar na cidade, e então Pedro foi abordado pelos cobradores e ficou para trás. E eles perguntaram a Pedro: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? E Pedro respondeu logo: claro que paga. E apesar de o texto não ser muito claro, nós não sabemos por que eles fazem essa pergunta. Será que Jesus não havia pago o imposto anteriormente? Alguns intérpretes acreditam que sim, que Jesus não havia pago o imposto até ali, mas o texto não deixa isso muito claro para nós. Né? Mas Pedro afirma taxativamente que Jesus paga o imposto, ou seja, ele tem o hábito de pagar. Então, nós ficamos com o que o texto diz. Né? E apesar dessa resposta tão aparentemente segura de Pedro, que Jesus pagava o imposto, parece que o próprio Pedro não tinha muita certeza sobre isso. Por quê? Porque o texto diz que mal Pedro entrou em casa, Jesus se antecipou a tratar do assunto. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus conhecia o coração de Pedro. E ele sabia que Pedro saiu dali com a seguinte questão no coração: será que o mestre paga imposto ou não paga? Será que ele tem que pagar, não tem? Eu vou perguntar isso a ele, né? E é muito, irmãos, tem muitas pessoas que dizem assim: eu gostaria tanto de viver na época de Jesus, andar com ele, ver os milagres. Mas, gente, viver com Jesus não era fácil, não. Porque, veja, você não tem nem oportunidade de surpreendê-lo. Isso nunca acontece. Porque quando Pedro chega com o pensamento de fazer a pergunta, Jesus diz: Pedro, vem cá, meu filho. Né? Diz aí, quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou, dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo, os filhos estão isentos. É interessante a forma como Jesus trata desse assunto com Pedro. Chega a ser até estranho isso, né? Porque ele fala por meio de uma ilustração argumentativa. Ele pergunta de quem os reis da terra cobram o imposto. Se os reis cobram o imposto das pessoas estranhas ou dos seus próprios filhos. É uma resposta fácil, né? Então Pedro rapidamente respondeu: dos estranhos. Ao que Jesus completa: logo, os filhos ficam isentos. E essa é uma daquelas situações, daqueles textos que exige um pouco mais de reflexão para a gente compreender. Né? Será que Jesus está falando assim para que ele se isente de pagar o imposto,
Ou existe aqui um significado mais profundo em suas palavras? Bom, sem fazer rodeios, é isso mesmo, existe um significado sim. A questão básica é a seguinte: o que é o templo para Deus? O lugar da sua habitação, onde Deus assiste, onde a glória de Deus se manifesta, não é? Mas numa concepção idealizada do reino consumado, o templo é o trono de Deus. Abra comigo aí em Ezequiel, capítulo 43, versículos 1 a 7. Ezequiel 43, de 1 a 7. Diz assim: Então o homem me levou ao portão que dá para o leste. E eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão era como da visão que eu tive quando vim destruir a cidade, e como as visões que tive junto ao rio Quebar. Então caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. O Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições, com o cadáver dos reis nos seus lugares altos. Ou seja, o trono de Deus, o templo de Deus, na concepção idealizada desse templo restaurado, é o trono de Deus. Portanto, Deus é o rei do templo, ele é o rei do seu povo Israel. E quem é o filho legítimo desse grande rei? Jesus. Ou seja, Jesus, como filho de Deus, estaria isento de pagar o tributo instituído pelo rei. É uma questão de direito. Ele não precisaria pagar o imposto das 2 dracmas, porque ele é o filho do rei. Ele é o rei, filho, herdeiro de todas as coisas. No entanto, veja qual é a atitude de Jesus diante da situação. Versículo 27, ele diz: Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Uma coisa extraordinária em Jesus, que ele nunca faz nada simples. Ele poderia fazer como aqueles números de mágica, né? Mexer ali na orelha de Pedro, tirar uma moeda, tá, toma Pedro, vá lá e pague o seu imposto e o meu, mas não, com Jesus tem que ter uma dramatização, tem que ter alguma coisa especial. Então ele diz: Pedro, pega o seu anzol e vá pescar. E o primeiro peixe que fisgar, você puxa. Né? Se fosse comigo, não ia dar certo, porque eu, nas raras vezes em que vou pescar, antes de eu conseguir pescar o primeiro peixe, eu alimento quase o mar inteiro com as minhas iscas. Até eu sentir que o peixe fisgou, para eu puxar, demora bastante. Né? Então, não daria certo, mas com Pedro deu certo. E ele tirou um estáter, né, da boca do peixe, que é uma moeda que justamente é equivalente a 4 dracmas, ou seja, 2 para o imposto de Jesus, 2 para o imposto de Pedro. Ainda bem que não foram todos os discípulos que foram abordados, porque imagine você que ele ia ter que jogar a rede, né, para pegar os peixes e as moedas equivalentes ali ao imposto de todos. Mas é extraordinário essa forma que Jesus tem de demonstrar o seu poder. Ele faz isso de uma forma tão aparentemente simples, que parece uma coisa que todo mundo pode fazer, não é verdade? Mas não, a gente sabe que não é assim. Então, Pedro vai e faz aquilo que Jesus determinou. Qual é a preocupação de Jesus, irmãos? Qual é a preocupação dele revelada no versículo 27? O que vocês acham?
Não escandalizar, exatamente. Não escandalizar. Essa era a preocupação de Jesus, não causar escândalo, não se tornar motivo de tropeço, para que ele pudesse impedir com a sua atitude qualquer um que quisesse crer nele, de crer e se aproximar dele, não é? Por uma questão que era trivial. Por que era trivial? Porque dali a pouco tempo, irmãos, todo aquele sistema de religião seria totalmente abolido e inutilizado, perderia o sentido. E por quê? Porque o sacrifício perfeito seria oferecido definitivamente e satisfaria plenamente as exigências de Deus. Então, os adoradores verdadeiros seriam aqueles que adorassem a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus poderia simplesmente dizer, olha, eu não vou pagar imposto nenhum, porque daqui a pouco isso tudo aqui não vai ter valor e nem sentido. Mas ele faz, por quê? Ele não quer escandalizar. E esse termo escandalizar, escândalo, tropeço, é muito importante, né? Porque nós temos aqui dois assuntos principais que estão acontecendo neste momento, né? Primeiro, Jesus está demonstrando que ele vem para cumprir toda a lei, ainda que nesse caso o uso da oferta se tornasse abusivo. Já em Mateus ele afirma que eu vim para cumprir toda a lei. Nenhum tio, nenhum Y dessa lei vai cair, nenhuma vírgula, sem que ela se cumpra. Se cumpra em quem? Na pessoa de Jesus. O segundo ponto é que Jesus está sempre disposto a abrir mão até do seu direito para não fazer tropeçar aquele que deseja crer. Então, o incidente revela mais uma vez o coração servil do Filho de Deus. Isso vai embasar tudo mais que acontece dentro do nosso texto de hoje, não é? E essa palavra escândalo, tropeço, embaraço, ela é vital, porque ela vai embasar tudo mais que acontece aqui. Então, vamos ver como é que é descrito pelo Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 18, versículos 1 a 4. Diz assim, naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. O que chama a atenção de imediato nessa pergunta dos discípulos, irmãos, a diferença da motivação que os impulsionava para a motivação que impulsionava o seu mestre. Quem é essa pessoa a quem eles fazem a pergunta? É o Senhor de tudo. É aquele que havia pouquíssimo tempo, né, fora transfigurado diante dos seus olhos, o Filho unigênito de Deus, e ao mesmo tempo ele é o homem de dores, que está pronto a entregar a sua vida voluntariamente para que o projeto salvífico do Pai se realize plenamente. Ele que, sendo filho legítimo do grande rei, que se assenta no trono da glória, não precisaria pagar o imposto, mas ele se submete a pagar, mesmo sendo isento, para não fazer tropeçar aqueles que querem crer. Enquanto isso, né, quando nós olhamos para tudo isso e ainda somamos ao texto paralelo de Marcos, onde Marcos diz que os discípulos vinham discutindo sobre isso pelo caminho, é um assunto que já estava no coração deles há algum tempo. Quem é o maior? Quem é o maior entre nós? Então, esse era o tema que enchia os seus corações. Ou seja, enquanto Jesus estava ali agindo, né, dentro de uma perspectiva totalmente baseada na generosidade, na disponibilidade, na aceitação incondicional da vontade, do propósito de Deus, que nós vemos é um grupo de discípulos preocupados sobre quem era o maior. Então, irmãos, ainda há esperança para nós, né? Se eles estavam ali coladinhos com Cristo e ainda cultivavam nos seus corações esse tipo de preocupação mesquinha, pequena,
egoísta. E à vista dessa cena tão lamentável, qual é o diagnóstico de Jesus? Jesus diz, olha, vocês não se converteram. E olha, a pior coisa que você pode dizer para um crente é que ele não se converteu. Geralmente a gente fica bravo quando escuta isso, né? E como é que esse diagnóstico vai explicitar, né, uma condição indispensável para quem deseja entrar no reino? Veja aí os versos 2 e 3. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Jesus não está dizendo aqui que eles teriam que retroceder ao seu estado infantil, assim como ele não estava dizendo que Nicodemos tinha que voltar ao ventre da sua mãe. É claro que é uma linguagem figurada, não é? Mas veja que Jesus nem sequer responde à pergunta deles num primeiro momento, porque ela é tão absurda. Mas quando eles se ocupam de discutir uma questão como essa, o que fica claro é que eles nem mesmo estão aptos para entrar no reino de Deus, que dirá ser o maior no reino de Deus. Então, enquanto o seu mestre age baseado em um coração servil, eles estão ocupados em saber quem irá servi-los. Né? Porque o maior, na concepção deles, deve ser servido pelo menor. Se existe o maior, existe o menor, não é verdade? Então, os discípulos estão sendo pedra de tropeço para si mesmos, por causa de seus corações inconversos, né? Seus corações ainda não convertidos. Qual a solução que Jesus dá? Ele diz, tornem-se como crianças, como os pequeninos. O que isso quer dizer realmente? E antes até de dizer o que isso significa, eu gostaria de dizer o que não significa. Esse texto é bem compreendido pela igreja e até distorcido muitas vezes, porque a ideia que se tem aqui no senso comum, né, é que nessa passagem Jesus está nos ensinando que nós devemos ter uma fé ingênua, algo como uma inocência resgatada. Ou seja, que nós voltemos a ser crianças literalmente no nosso modo de pensar, né, de agir. Ou a ideia de que Jesus está dizendo que eles precisam ser puros como uma criança. Esse tipo de interpretação, irmãos, leva a conclusões muito erradas acerca do que Jesus quer ensinar, não é? Porque a impressão que se tem quando nós lemos o texto dessa forma é que Cristo quer que nós creiamos sem nos importar muito com questões que são essenciais. Há pessoas que veem isso daqui, que leem esse texto e dizem, está vendo, esse negócio de ficar preocupado com doutrina, teologia, refletindo sobre a fé, aprofundando, isso, Jesus não quer isso não, ele está dizendo que nós temos que ser como crianças, mas não é isso que Jesus está dizendo, muito pelo contrário, o que ele está recriminando nos discípulos é justamente a falta de entendimento, não é o excesso de entendimento. Então, por isso ele diz que vocês precisam se tornar como crianças, né? Não nesse sentido de uma conclusão que nos leve a entender as coisas de forma distorcida, não é? Como muitos dizem, tudo que nós precisamos é buscar uma relação direta com Jesus, sem qualquer tipo de intermediação. Mas, irmãos, não é isso que Jesus está ensinando aqui. Aliás, esse tipo de ideia a respeito de uma relação direta com Deus ou com Cristo não tem nenhum sentido à luz das Escrituras. Porque nós não podemos ter uma relação direta com Deus, nem com o Pai, nem com o Filho, ou mesmo com o Espírito, sem a mediação das Escrituras. Cristo é a palavra viva de Deus. Ele é a revelação máxima da pessoa e da vontade do Pai. Nós não podemos esquecer, irmãos, que tudo foi criado por meio do quê? Da palavra. Então, a própria existência de todas as criaturas que vivem no mundo, inclusive nós, aconteceu por intermediação da palavra de Deus. A palavra é que vai mediar a nossa relação com Deus.
Por isso nós precisamos conhecer, sim, muito bem a palavra de Deus. E, aliás, quanto mais nós conhecemos dessa palavra, muito mais a nossa relação com Cristo se torna legítima, verdadeira e satisfatória para nós. Porque Ele trouxe, né, à luz o entendimento, a revelação máxima daquilo que as Escrituras dizem. Então, a verdade é bem o contrário do que se pensa por aí. Quanto mais nós conhecemos as Escrituras, mais nós conhecemos a Cristo e mais o seu Espírito revela a sua pessoa ao íntimo de cada um de nós. Essa foi uma das promessas que Jesus fez, não é, quando Ele disse que o seu Espírito viria e nos guiaria a toda a verdade que Ele vinha revelando ao coração dos discípulos, João capítulo 16. Mas, então, afinal, o que significa tornar-se como criança? O próprio texto responde, versículo 4, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ou seja, tornar-se como criança é receber o reino de Deus com uma atitude humilde, com um coração humilde, quebrantado, como alguém que entende que está recebendo um favor, uma graça, e não alguma coisa merecida. Jesus não está dizendo que a criança é pura ou imaculada porque Ele sabe que não é. Jesus conhecia bem o coração de todos e sabia que o coração de uma criança pode abrigar sentimentos e pensamentos mesquinhos também, ainda que elas nem saibam expressar isso de uma forma lúcida, consciente. O que ele ressalta aqui, irmãos, é a atitude confiante da criança, principalmente para com seus pais, porque a tendência da criança, até uma certa idade, evidentemente, é obedecer aquilo que os seus pais dizem incondicionalmente, não é? Ela não vai questionar. Imagine o Adam virando para o seu pai ou para a sua mãe, dizendo, por que você quer que eu use essa sandália? Eu não quero essa, eu quero aquela outra. Ele não vai fazer isso, não é? Agora, quando a criança começa a atingir uma certa idade, as coisas vão mudando. Então, a criança já nasce com esse comando implícito no seu coração de obedecer à direção, à voz dos seus pais. Então, o que a gente percebe é que ela tem com eles uma relação de total confiança, um senso de dependência e uma disposição submissa. A criança pode estar muito bem no colo do outro, mas qualquer sensação que ela tenha de perigo, para onde que ela vai correr? Para o colo dos seus pais. Então, é isso que Cristo quer dizer, né, quando Ele fala com os seus discípulos que eles devem receber o reino de Deus como uma criança, ou seja, uma atitude de humildade. É dessa forma que devemos nos relacionar com Deus, porque para Jesus, irmãos, este é o indício claro de que uma pessoa realmente se converteu. No reino dos céus, a ordem que é criada pelos padrões do mundo caído é invertida. Não é? Aqui, os que se julgam grandes humilham os pequenos. Mas no reino dos céus, os que se julgam pequenos é que são grandes. E os que se julgam grandes é que são pequenos. Mas Jesus ainda vai mostrar outro sinal de verdadeira conversão relacionado às crianças. É o que nós vemos aí no verso 5, né? Quando ele vai dizer, a partir do verso 5, e quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo as duas mãos e os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque e jogue fora.
pois é melhor entrar na vida com um só dos seus olhos do que, tendo os dois, ser lançado no inferno de fogo. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Aqui nós temos duas situações distintas. Daqueles que recebem uma criança como parte importante do reino dos céus e dos que fazem tropeçar a criança ou o pequenino que busca o caminho do reino. Então, desde o passado, especialmente nos relatos do Gênesis, nós vemos que uma criança não significava quase nada. As crianças eram objeto de barganha, eram meio de alcançar uma posição social privilegiada na relação dos homens com as suas esposas e concubinas. Veja a palavra de Raquel, lá em Gênesis 30, versículo 1. Ela diz para Jacó: dá-me filhos, senão morro. Isso já virou até letra de hino, né? Mas a verdade, irmãos, é que essa não é uma atitude muito elogiosa de Raquel, não. Porque o texto diz que ela queria filhos porque ela tinha ciúmes da concubina do seu marido. Ela não queria filhos porque ela amava crianças e queria ser mãe, ter um filho nos seus braços. Isso poderia até estar no seu coração, mas não é o que ela diz no verso 1 do capítulo 30. O que o texto diz que ela queria filhos porque tinha ciúme da sua concorrente, chamada Lia. Nós vemos Abraão enviar ao deserto o seu filho Ismael, um adolescente de uns 14 anos, apenas com um cantil de água, um pouquinho de comida junto com a sua mãe. E por que Abraão fez isso? Apenas para aplacar a fúria da sua esposa Sara, mulher empoderada, né? Que dizia para o Abraão: vá se deitar com a escrava, e ele ia. Mande embora a criança, ele mandava. E é interessante, irmãos, que até os dias de Jesus a criança também tinha muito pouco valor. Nós já vimos nos 2 episódios da multiplicação dos pães que elas não eram nem contadas entre a multidão. E a tradição religiosa judaica considerava uma criança impura. Quem tocasse numa criança ficaria impura. Essa é a razão de os discípulos repreenderem as pessoas que traziam crianças para Jesus tocarem nelas. Depois você pode conferir em Marcos 10, 13. Ao que Jesus, indignado, ordena: deixem vir a mim os pequeninos, e não os impeçam. Marcos 10, 14. Então, a situação da criança na sociedade romana também não era diferente. E é por isso que Jesus vai quebrar esse paradigma ao declarar que as crianças devem ser recebidas como parte importante do seu reino. Não é? E mais, receber uma criança seria como receber o próprio Jesus. Então, veja você como os aspectos culturais, quando eles se chocam com aquilo que Jesus estabeleceu como critério, como princípios do seu reino, como existe um choque entre esses valores culturais, sociais que nós conservamos e a vontade de Deus nas nossas vidas. E este é o segundo sinal de verdadeira conversão: receber uma criança ou um pequenino. Termo que se aplica normalmente às categorias marginalizadas na cultura judaica daquela época, não é? Crianças, mulheres, publicanos, pecadores, entre outros. Mas aqui pode estar relacionado ao novo convertido, a pessoa imatura, inexperiente na fé, ou até aquela pessoa que tem um coração de fato mais inclinado à pureza do que a maioria e que vem conservando uma vida realmente devotada ao Senhor, uma vida piedosa, e que muitas vezes acaba sendo levada ao tropeço por causa dos erros dos outros. E qual seria a consequência de não receber um destes pequeninos ou provocar tropeços em seu caminho para o reino? O versículo 6 é dramático, quando ele diz: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim,
seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Uma pedra de moinho era um troço muito pesado, que em determinadas situações era arrastada por animais até, e era usado para esmagar os grãos e moê-los literalmente, não é? Ou para prensar azeitonas em algumas outras situações. Ou seja, era uma pedra enorme, muito pesada. Então, o que Jesus está dizendo, olha, melhor você se jogar no mar, tirar a sua própria vida, do que você fazer tropeçar um desses pequeninos, porque de um jeito ou de outro você vai para o inferno. Não tem jeito. É o que ele vai dizer aqui na sequência do texto. A quem ele está falando nesse momento inicial? Ele está falando aos seus discípulos, não é? Tudo isso faz parte da resposta àquela pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Então, a questão central aqui é, tendo em seus corações aquela ideia mesquinha, egoísta, materialista, competitiva, os discípulos não apenas entulhavam seu próprio caminho para o reino, mas eles também faziam tropeçar, por causa do mau testemunho, os outros que procuravam o caminho para o reino. E então Jesus generaliza a sentença, falando agora para o mundo, verso 7. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se os discípulos têm meios para evitar provocar os escândalos, né, porque o Espírito de Deus coopera com eles no querer e no efetuar, o mundo não tem. O mundo é sempre o mundo que é e ele faz aquilo que lhe é próprio, né? Agir como sociedade humana decaída e fadada à perdição. Por isso Jesus lança aqui um ai, que é uma palavrinha muito pequena, mas tem um significado muito importante, é um termo imprecatório, como se costuma dizer, é uma sentença de maldição sobre o mundo que faz os seus pequeninos tropeçarem. A palavra que Jesus usa, e que é traduzida aqui por escândalo ou por tropeço, tem o sentido de atrair para uma armadilha. Ou seja, nos remete ao caçador que tenta capturar e aprisionar a sua vítima. Irmãos, vamos pensar um pouquinho. Não é exatamente isso que o mundo faz com a gente? Ele nos atrai. Não é? E quando nós somos atraídos e vamos ao encontro daquilo que nos atrai, o que acontece? Nós somos aprisionados. Nossas mentes são capturadas. E com dificuldade nós conseguimos nos livrar quando conseguimos. Qual é a solução, então, para se livrar do perigo de se tornar uma pedra de tropeço? É agir de uma forma radical contra o pecado. Versos 8 e 9. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida, manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos, do que tendo os 2 ser lançado no inferno de fogo. Irmãos, embora Jesus seja representado nos quadros que a gente vê por aí, aquela figura, né, começar é loiro, já está tudo errado, de olhos verdes, aquele semblante assim bem, quase feminino, não é? Mostrando uma ideia de total isenção. É como se ele tivesse andado sobre nuvens na sua vinda ao mundo, como se ele não tivesse sujado seus pés de poeira, como se ele não vivesse numa região quente para chuchu, não tivesse a sua pele queimada pelo sol e não fosse um judeu autêntico. Embora essas representações muitas vezes nos enganem acerca de quem era realmente Jesus,
e também nos levam a pensar que ele era a exata imagem do amor como nós entendemos o amor. Ou seja, não falava de inferno, não falava de nada que fira, que choque as pessoas, mas, meus irmãos, se você ler atentamente os evangelhos, o Novo Testamento como um todo, você vai ver que quem mais falou do inferno foi Jesus, porque o inferno é uma coisa real, ele existe. E Jesus, de quando em vez, lembra os seus discípulos que o inferno é real, que ele existe, e que ele é o destino final daqueles que não levarem a sério os valores e os princípios estabelecidos por ele acerca do reino de Deus. Então, agir de forma radical contra o pecado é a saída. Essa porção parece fora de lugar, ela é uma espécie de eco do capítulo 5, versículo 29, onde Jesus já havia basicamente falado as mesmas coisas, não é? E aqui, de novo, nós temos que ler numa linguagem figurada do texto, não é? Veja que Jesus diz sobre os olhos nos levarem a tropeçar. Ninguém tropeça com os olhos, né? Evidentemente. Ele está falando do quê? Está falando da nossa mente. Ele está falando de coisas que nós conservamos aqui como importantes para nós, como preciosas, coisas que nós devemos conservar e que, na verdade, nós deveríamos jogar fora, porque são coisas que nos fazem tropeçar, não é? Então, essa porção não está fora de lugar, muito pelo contrário, ela está no lugar certo, porque Jesus está falando de coisas que levam a tropeçar. E nós precisamos ler, então, esse texto dentro do contexto. A questão aqui é que o meu pecado não faz tropeçar apenas a mim, mas também o outro, o pequenino que me observa. Então, conhecendo a sentença já proferida contra o que tropeça e faz tropeçar, né, o inferno de fogo, nenhum esforço é demasiado grande para se evitar esse risco, irmãos. É uma linguagem figurada. Quando fala da amputação de órgãos, de membros do nosso corpo. Mas eu digo para você que no início da caminhada da igreja, muitos levaram essa palavra ao pé da letra. Né? Se você ler a história de um grande filósofo e depois um grande apologeta da igreja, chamado Orígenes, ele praticou a autocastração, levando ao pé da letra o que Cristo disse aqui. Outros fizeram isso com outros membros do seu corpo, porque entendiam que isso era literal. Não é? É claro que amputar um membro do seu corpo não vai livrar você de continuar pecando, porque a questão não está nos membros do nosso corpo, a questão está na nossa mente. Então, essa é uma questão muito importante, não é? No entanto, a disposição íntima que leva alguém a realizar tamanha violência contra si mesmo é uma disposição muito válida. E é essa disposição íntima, essa determinação radical de vencer o pecado que Jesus quer que os seus discípulos conservem nos seus corações. No sentido de jogar fora, de romper com tudo, definitivamente, que possa levá-los a tropeçar. Isso aqui, irmãos, não é uma coisa fácil. Se Jesus tivesse dito aqui essas mesmas palavras nos seguintes termos: olha, se você arrancar os seus olhos, a sua salvação está garantida, seria mais fácil. Viveríamos cegos neste mundo, mas teríamos a certeza da nossa salvação e não precisaríamos nos preocupar com o pecado. Mas olha, eu digo para você, meus irmãos, para vocês, meus irmãos, que nem arrancando os nossos olhos, nós deixaríamos de pecar se a nossa mente não for transformada. Uma das pessoas mais indecentes que eu conheci na minha vida era um cego. Por incrível que pareça. E eis aí mais um texto que precisa ser muito bem compreendido, não é?
Porque Jesus leva isso muito a sério quando ele vai dizer, no verso 10 e 11, fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá dos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Pronto, olha aí, está comprovado que nós temos anjos da guarda. A Bíblia fala isso. Pastor, e agora? Meus irmãos, aqui não tem saia justa, não, é só a gente compreender o texto. É um texto que precisa ser explicado, sim, porque muita gente, ao ler esse texto, acredita que Jesus está falando disso, de anjos da guarda. Assim como quando Pedro bate a porta, lá em Atos, capítulo 4, depois de ter sido solto, né? Alguns dizem, Pedro está batendo a porta, e outros dizem, não, é o seu anjo. E as pessoas pensam a mesma coisa. E de imediato a gente pode dizer que Jesus não está falando de anjos da guarda, irmãos. A razão de nós descartarmos de imediato essa possibilidade é que Jesus, ele não havia dito nada sobre isso até aqui e nem vai dizer nada sobre isso depois desse momento. É uma questão específica, observe que ele não fala no singular, ele fala no plural, os anjos deles. Aí também os apóstolos não disseram nada especificamente sobre anjos da guarda pessoal. O único texto que nós temos e que é bem claro sobre este assunto é Hebreus capítulo 1, versículo 14, que fala sobre os anjos, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Eu acredito que esse texto foi escrito como uma espécie de comentário ao que Jesus disse aqui em Mateus. Então, a regra de interpretação bíblica determina que o texto mais fácil, mais claro, deve iluminar o texto mais difícil, o texto menos claro. E essa regra vale aqui. Portanto, como devemos entender a fala de Jesus? Ele está dizendo aos seus ouvintes para tomarem cuidado, porque eles não devem fazer tropeçar a qualquer um dos pequeninos, porque os anjos, que são os espíritos ministradores enviados para serviço a favor deles, desses pequeninos, têm acesso à presença de Deus. Acesso constante, como Jesus vai dizer aqui, olha, incessante. Isso quer dizer o quê, irmãos? Duas coisas. Primeiro, que esses anjos foram enviados pelo próprio Deus para cuidar dos seus pequeninos. Então, todo cuidado é pouco. E segundo, que esses anjos também prestam relatório constantemente diante de Deus. Irmãos, vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso. Será que nós levamos essa questão a sério tanto quanto Jesus leva, irmãos? Vamos pensar. Quantas coisas que nós fazemos na nossa vida como cristãos que podem facilmente levar uma pessoa a se perder e a gente talvez nem sequer percebamos isso. Quando nós falamos a respeito dessas questões, nós pensamos sempre em algo que está distante. Nós vamos pensar dentro da nossa casa, no nosso relacionamento familiar, não é? Nós, maridos, o que fazemos para levar nossas esposas a tropeçarem no caminho? As esposas, o que fazem para levar os seus maridos a tropeçar? Os pais, o que fazem para levar os seus filhos a tropeçarem no caminho da salvação? Os filhos, o que fazem para levar os seus pais a tropeçarem no caminho da salvação? Isso tem aplicações muito práticas, irmãos, e muito próximas de nós. Porque eu pergunto para você, quem é pequenino? Eu não sei, você não sabe. Só Deus é que sabe realmente quem são os pequeninos. Só Ele que sabe quem são aqueles que precisam o tempo todo da assistência dos anjos, porque caso contrário, eles não vão chegar. E a todos estes, se nós fizermos tropeçar, essa sentença recai sobre nós. Esse risco, nós estamos correndo.
Se nós colocássemos isso em prática, imagina como o nosso lar seria um lugar harmonioso, alegre, feliz, cristão, onde as pessoas iriam pisar e iam dizer, meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. E é uma experiência maravilhosa quando isso acontece. Quando as pessoas vêm à nossa casa e quando elas saem, elas dizem, poxa, eu sinto aqui um ambiente tão bom, parece que Deus está presente aqui nesse lugar. E é muito triste quando as pessoas saem da nossa casa pior do que quando entraram, porque o nosso testemunho dificultou a caminhada delas, dificultou que elas tivessem o coração alegre ao sair da nossa comunhão, da nossa presença. Então Jesus diz, olha, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E como parte do cuidado pela manutenção destes que o Filho do Homem veio salvar, ele destaca anjos para cuidarem dos mais frágeis e imaturos. Então que ninguém seja louco de fazer tropeçar a quem Jesus veio salvar. Amém, irmãos? E aí nós vamos já partindo para a conclusão, pensando sobre uma questão importante. Se por um lado existe o risco de um pequenino ser levado a tropeçar, por outro lado, Jesus mesmo garante que ele não se perderá, mesmo que ele tropece. Por quê? Porque é o que Mateus vai explicar aqui na porção final do nosso texto, esse pequenino tem um pastor. Não é o pastor da sua igreja, é o pastor das nossas almas. Jesus Cristo, nosso bom pastor. Então ele vai dizer aí nos versos 12 até o 14, o que vocês acham? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Então, mais uma vez, eu quero explicar duas coisas que mostram o que o texto não diz. Primeiro, quando Jesus diz que o pastor fica mais contente por encontrar a ovelha que se desgarrou do que pelas 99 que estão seguras no aprisco, isso não quer dizer que a gente precisa se desgarrar para que Jesus fique contente com a gente, alegre com a nossa vida. Não é? Então, Jesus se alegra mais comigo do que pelos meus irmãos porque eu me desgarrei. Ele não está dizendo que existe mérito no fato de uma ovelha se desgarrar. O que ele está dizendo é que se ela se desgarrou porque houve um tropeço na sua vida posto por alguém, então, de alguma maneira, Jesus irá resgatá-la. A segunda coisa importante que o texto também não está dizendo é que estes pequeninos, eles vão poder aprontar e fazer o que eles bem quiserem, porque não é da vontade do Pai que está nos céus que qualquer deles se perca, ou seja, eles estão garantidos, então, tranquilo, eu sou um pequenino. Né? Se está garantido para mim a salvação, não é da vontade do Pai que eu me perca, então eu posso viver da maneira que eu quiser. E o que é isso, irmãos? Graça barata. É fazer da graça uma desculpa para viver uma vida de pecados. E nós já falamos isso daqui centenas de vezes. Uma pessoa salva, que realmente é salva, ela não pensa em se desgarrar. Ela não pensa em se perder, ela não pensa em abandonar a Cristo nem um só instante, porque ela é salva. Então, se alguém tem esse pensamento, significa que essa pessoa sequer foi salva em algum momento, ela precisa ser salva. Então, a ovelha desgarrada e resgatada de Mateus fala dos crentes, diferentemente da ovelha desgarrada e resgatada de Lucas, que fala dos não crentes. Né? São duas situações diferentes. Então, essas ovelhas que foram levadas a se desviar por alguma razão, talvez crentes novos ou imaturos, né? Ou talvez até crentes já de bastante tempo na igreja, mas imaturos, eventualmente são levados a tropeçar, seja por outros cristãos ou pela influência do mundo. Então, essa garantia é maravilhosa,
e ela está baseada na vontade soberana do Pai, porque Ele não quer que se perca um só destes pequeninos. E aqui, a título de conclusão, nós vamos também fazer a aplicação cabível com base nisso, mas Jesus fala pelo menos 3 tipos de pessoas. Primeiro, ele fala aos discípulos que o seguem há muito tempo, mas que não demonstram sinais claros de verdadeira conversão. Né? E ele traz aqui para eles uma palavra de advertência. Eles precisam se converter de verdade. Precisam se tornar como crianças, ou seja, precisam de fato conservar no seu íntimo um coração humilde e servil como o do seu mestre. E Jesus, irmãos, sempre nos deixa sem desculpas porque Ele nos dá o exemplo. É por isso que o verso 24 a 27 é importante, porque ele introduz o que vai ser dito no capítulo 18 e mostra que o nosso mestre, ele é alguém que tem um coração servil e que se preocupa em não fazer tropeçar quem quer que seja. E ainda que ele tivesse o direito de não pagar o imposto, ele paga para não escandalizar. Nós vamos voltar a isso. Mas ele também fala aos discípulos novos na fé, os pequeninos, inseguros e imaturos. E ele traz para eles uma palavra de estímulo. Confiem no bom pastor, porque ele cuidará para que vocês não se percam. Fiquem firmes, façam o que depender de vocês, mas entendam que vocês não ficarão perdidos, porque o Senhor, o bom pastor, resgatará vocês, caso vocês venham a tropeçar. Não é uma garantia maravilhosa, irmãos? E terceiro, ele fala também aos que fazem tropeçar os inseguros e imaturos, seja pelo mau testemunho de uma vida cristã displicente, ou pela má influência do sistema deste mundo. Há aqui uma palavra de alerta: o inferno existe, e ele está preparado para os que não creem em Jesus, e para os que pensam que são cristãos e não são. Ele está preparado para aqueles que fazem tropeçar os pequeninos do Senhor. Portanto, a palavra é: tomem cuidado. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Jesus nos deu o exemplo, irmãos. Ele jamais se escandalizou, mesmo estando com aqueles considerados escória pelos líderes religiosos do seu tempo. Nunca se escandalizou em nenhum deles. Ele também jamais escandalizou com o seu testemunho, a não ser aqueles que por incredulidade o recusaram como Messias. Jesus não se escandalizou ao se entregar à cruz num espetáculo de vergonha, de humilhação pública, para nos garantir a vida eterna. Mas ele também não escandalizou por murmurar naquele momento contra o Pai, quando ele, naquela situação extrema da sua vida, ele ora e pede: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus tem plena autoridade para falar conosco a esse respeito e para esperar de nós uma atitude compatível com aqueles que seguem a Ele como seu mestre. Porque o discípulo não é maior do que o seu Senhor, e nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Palavras de Jesus. Amém? Então, eu quero deixar essa reflexão para a nossa edificação nesta manhã, e pensar um pouquinho com você a respeito de tudo isso, à luz da conclusão que nós tivemos, que também será a nossa aplicação nesses 3 pontos. Então eu pergunto a você que já está seguindo a Cristo há muito tempo: você já se perguntou se você realmente é convertido? Já teve essa preocupação alguma vez? Já parou para se perguntar se a sua vida tem dado sinais claros de uma conversão autêntica, verdadeira? Então, isso é algo que a gente precisa fazer constantemente, irmãos. Uma autoavaliação.
para que nós não sejamos surpreendidos. Surpreendidos aqui pela possibilidade de abandonar tudo, de esquecer a Cristo, de ir embora para o mundo e descobrir que nós nunca fomos convertidos realmente. Ou, o pior, ter que viver com a certeza de que nós fomos separados para a perdição eterna. Eu não consigo me imaginar vivendo de uma outra maneira que não seja uma vida com Deus, porque não há esperança em nenhuma outra situação, em nenhuma outra circunstância diferente dessa. Como Pedro diz, para onde iremos nós, Senhor? Nós vamos para onde? O que é que nós vamos fazer? O que vai ser da nossa vida, Senhor, se nós não seguirmos a Ti? O que é que nós vamos fazer? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Ou seja, não é uma questão de isso ou aquilo, irmãos. Só existe um caminho. Um caminho. Não existe meio alternativo, terceira via, né? Que é uma palavra que as pessoas gostam tanto de usar. Não existe. Só existe um caminho. A outra possibilidade é a perdição. Então, Jesus está dizendo, tornem-se como crianças. Cultivem no seu interior um coração humilde, servil como do seu mestre. Seja meu imitador. Seja meu discípulo de verdade. É certo que nós ainda hoje conservamos no coração essas preocupações, né? Com o lugar ao sol, com o reconhecimento público do que nós fazemos para Deus. Quem é o maior? E Cristo está, assim como disse aos seus discípulos, está dizendo a nós, converta-se, de verdade. Mude a sua vida, mude o seu pensamento, mude o seu caminho, e peça ao Senhor que mude aquilo que você não pode mudar, mas o que está ao seu alcance, mude, transforme, jogue fora, abra mão. Né? Se você é um discípulo novo na fé, se você se encontra entre os inseguros e imaturos, se você tem conhecido pouco a Deus, por conhecer pouco a sua palavra, e você teme por isso, você tem medo de se perder, não sente confiança de que você de fato é um salvo, porque você é imaturo, porque você é inseguro, creia, se você creu de todo o coração em Cristo, se você entregou a sua vida a Ele sem reservas, de todo o seu coração, você é salvo. E acredite, o bom pastor cuida de você. E cuidará de você até o último dia da sua existência neste mundo. Porque Ele prometeu que não abandonaria você nunca. Que Ele estaria contigo todos os dias da sua vida. E por fim, se você está entre aqueles que não se preocupa muito com a possibilidade de a sua atitude ou a sua falta de atitude fazer tropeçar os inseguros, os imaturos, tenham ele muito ou pouco tempo de igreja, seja pelo seu mau testemunho, né, de uma vida cristã, entre aspas, displicente, que sofre e aceita a influência do mundo na sua vida, ou de pessoas que pensam muito mais com as categorias do mundo do que com as categorias do reino de Deus. Se você vive, né, num contexto de comunhão com tudo isso, e você acata essas coisas no seu coração, a palavra de alerta para você, o inferno existe. E ele está preparado para os que não creem em Jesus e para os que pensam que são cristãos e não são. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu não sei se você se encaixa em um desses perfis aqui. Talvez sim, talvez não. Talvez possamos nos encaixar em um e outro. Talvez possamos nos encaixar em mais de um, ou quem sabe até nos 3. E seja qual for o caso, nós precisamos da graça de Deus.
Precisamos da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, que Ele nos sustente, que Ele nos dê graça e que Ele nos livre do mal que nos assedia todo o tempo. Amém? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tem um hino bem antigo, de um grupo chamado Sonoros Evangélicos, não sei quantos aqui se lembram, é um grupo muito antigo da nossa época de juventude. E eles têm um hino chamado Apocalipse, que a letra diz assim: eu vi em sonho o Apocalipse acontecer, gente correndo para todo lado, enlouquecer, e como os frutos que estão maduros, os astros vi, precipitarem-se sobre a terra onde nasci. Lá do alto a lua em sangue se transformou, em dado instante a terra toda emudeceu, quando o céu como um pergaminho se enrolou, deixando à mostra o trono branco do julgador. É chegado o juízo final, e agora você não tem asas para voar. Para onde vai escapar se você rejeitou o decreto de Deus? O mar entendeu e na praia ficou, mas você foi em frente e a ninguém escutou. É muito tarde agora, é muito tarde, mas tomara que seja um sonho meu. Se você penetrar o vazio sem Deus, infeliz para sempre será. Muito forte essa letra, né? Dá aquele soco no coração da gente e faz a gente pensar sobre as nossas próprias convicções em relação a Deus e em relação à nossa vida com Ele. Então, curva a sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo tempo precioso de reflexão na Tua Palavra nesta manhã. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez. E agora pedimos que o Senhor aplique aos nossos corações a Tua Palavra de tal maneira que ela não se vá, que ela permaneça em nossos corações e nós possamos, ó Deus, digeri-la, Senhor, com todos os nutrientes que nós precisamos para alimentar a nossa alma, o nosso coração. Dessa forma, ó Deus, vivermos uma experiência de despertamento nesta manhã. Que nós, ó Deus, possamos levar a sério, Senhor, a possibilidade de um tropeço, de uma queda, que nós possamos levar, ó Deus, em conta a possibilidade da perdição eterna, porque, ó Deus, a Tua Palavra tem nos feito lembrar que o céu existe, o paraíso e a glória celestial são reais, mas o inferno também existe. A perdição eterna é real. E nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, sendo relembrados disso. Não porque o Senhor queira trazer medo, pânico ao nosso coração, mas uma palavra de alerta, de despertamento, para que nós possamos reavaliar a nossa própria experiência de fé, aquilo que nós estamos fazendo com a salvação que o Senhor nos deu, fazendo a nós mesmos, fazendo a outros, quem sabe por causa da nossa displicência, da nossa falta de vigilância. Então, a Tua palavra para nós nesta manhã, ó Deus, é uma palavra que nos desperta a tomar cuidado, muito cuidado, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com as nossas ações, com as nossas reações. Porque o Senhor, sendo o Filho de Deus, o dono de tudo, o Senhor de tudo, enquanto viveu neste mundo, esteve o tempo todo preocupado de não fazer nada para não levar a tropeçar quem quer que fosse. E nós, Senhor,
que diante de Ti não somos mais do que pó e barro. Muitas vezes, Pai, damos de ombro e não nos importamos com isso. Agimos de forma displicente, ó Deus, de maneira rebelde, arrogante. Muitas vezes tomamos atitudes precipitadas, impensadas, temerárias, que fazem tropeçar não somente a nós mesmos, mas também aquele que está ao nosso lado. Muitas vezes os pequeninos do Senhor, aqueles que são frágeis, que podem estar há muito ou pouco tempo na igreja, mas que têm um coração imaturo, uma mente ainda em formação, no seu estágio inicial. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a estarmos atentos, que o Senhor desperte o nosso coração, a nossa mente, de tal maneira, Senhor, que a partir desse momento nós possamos resgatar, ó Deus, esta santa inquietação no nosso coração, de não fazer nada, para não tropeçarmos e para não levarmos outros a tropeçar por causa das nossas escolhas. Nós te pedimos, ó Deus, dá-nos a força e a coragem para nós amputarmos da nossa vida qualquer coisa que nos leve a tropeçar no teu caminho, que nos faça pecar, que nos faça cair em tentação, que nós possamos ter, ó Deus, essa atitude radical, ó Deus, que embora não pratique o ato fisicamente, literalmente, mas o pratica de maneira emocional, espiritual, psicológica, ó Deus, jogando fora e rompendo definitivamente com tudo aquilo que nos faz tropeçar no teu caminho e por causa do nosso tropeço, faz que outros também tropecem. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, pois sem Ti nada podemos fazer. Nós pedimos o Teu socorro, a Tua misericórdia e a Tua graça para que nós possamos nos alinhar e nos ajustar à luz da Tua palavra. Nós oramos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.